Pablo, ele é muito impulsivo, é uma pessoa de uma inteligência muito aguçada, onde não joga literalmente para perder. Desde os seus 6 anos de idade, ele já tinha a montagem da própria vida, tem uma genética muito parecida com o próprio pai biológico e também com o vô paterno. Então ele já vem no ninho de homens fortes, líder, determinados, e aonde o lado negativo é o lado teimoso, sistemático e autoritário. O lado positivo em relação à política, ele não está errado, porque perante o lado da espiritualidade, perante as visões espirituais, ele literalmente entra desta vez num rótulo de muita prosperidade e literalmente para vencer. Então, por mais que de repente ele exagere um pouco nas palavras, é um pouco impulsivo, e por ele ser essa pessoa imperativa, ele acaba emendando um assunto no outro, mas isso tudo é também pelo excesso de dinamismo que ele carrega mentalmente. Então dá a impressão muitas vezes que ele não está falando nada com nada, ou de repente confuso nas ideias, mas não é isso. Ele vem diante da Terra num grau espiritual elevadíssimo, aonde traz o raciocínio com uma agilidade muito rápida. Então o mental dele ele é rápido o tempo inteiro. E o fato, voltando para a política, ele literalmente se torna assim um vencedor. Então no meio de todas essas arquibancadas, de várias pessoas fortes, que ele está hoje rodeado, perante a espiritualidade e o universo da Terra, o plano espiritual, ele é o escolhido da vez. Porque até então, não só por bons votos, lógico, toda eleição tem um lado negativo e o positivo, ele vai ser muito criticado, até mesmo pelas transformações que ele está disposto a fazer e vai fazer. Então vamos lá. Espiritualmente falando, ele se torna o vencedor, mas espiritualmente é necessário que ele seja mais um pouco flexível e não muito ferro e fogo. Esse lado dele, ferro e fogo, Deus me livre e guarde, pode vir trazer transtornos e alguns aborrecimentos no decorrer dessa caminhada. Então a espiritualidade pede para que esse grande vencedor se lapide nesse período. Pois o trono, filho, ele já é teu. O que é necessário apenas, nesse período, tomar muito cuidado com as palavras, essa forma explosiva de você se expressar, que muitas vezes pode ser literalmente a sua sepultura. Então tomar muito cuidado com as palavras. Tomar muito cuidado com a prepotência, que ele tem também, infelizmente, e um pouquinho da arrogância, que ele vai ter que trabalhar também em cima desse ponto negativo. Porém, o lado positivo, ele é imenso, e é exatamente esse lado positivo que nós queremos que você faça a grande diferença. Pois sabemos o tanto do teu potencial, sabemos também o quanto que você vai fazer a grande diferença acontecer. Muitas vezes, o fato de querer progredir e ativar essas escalas não é nada loucura da cabeça, e sim no fundo você é uma pessoa muito mediúnica, aonde carrega uma clarividência muito forte, e todos esses fatos da primeira fase, da segunda e da terceira não é ilusão, e sim caminhos que já estão predestinados à tua vida. Esse rótulo todo em relação à política seria totalmente registrado ao avô paterno, que seria a chave de ouro do negócio. Só que até então não deu acompanhamento. Então toda essa energia, que já é de uma ancestralidade familiar, parou nele, que vem por intermédio do pai biológico. Então entrar numa política, se tornar um vencedor e uma pessoa de um grande destaque diante da política, num prazo assim muito longo, vem literalmente ligado à ancestralidade. Então ele já vem com essa missão, porém, ele também tem que tomar cuidado com essa missão, porque essa missão, ao mesmo tempo que vai dar o rótulo de poder e de liderança, é a forma também que o universo pede para que ele comece a se lapidar. Porque ele traz 70% de muitas qualidades, mais 30% aí de molde, de coisas que tem que ser trabalhada. Onde todo ser humano tem esse lado. Ele tem 3 lados aí, que na política e no entrar na política, ele vai ter que começar a se lapidar, para que ele não se atropele e nem pise no próprio rabo. Principalmente, aí frisa a prepotência, o lado dono da razão, que ele tem que trabalhar um pouco, porém, muitas qualidades maravilhosas. Uma delas é a espiritualidade dele, independente de religião. Desde criança, ele já tem essa espiritualidade muito aguçada. E o coração dele é o que transforma e vai fazer com que a diferença da vida dele aconteça, porque o coração ele herdou da mãe. Então esse lado coração, esse lado servir, ajudar, ele é o tipo de pessoa que ele não quer saber quem você é. Espiritualmente ele vai te ajudar e pronto. Isso tudo vem muito da mãe biológica. Então ele tem o tempero do pai e a agilidade cardíaca da mãe. Então ele é uma pessoa, um ser humano muito bem resolvido com ele mesmo. Então o que precisa ser lapidado é o externo que ele herdou. Então precisa tirar alguns vícios, algumas manias que não vai agregar em nada. Na política, no mundo que ele está entrando, o ideal é ele trabalhar na essência que ele foi ensinado. Amor, doação, compreensão, verdade, e o que aqui traz, a mãe dele frisa muito, caráter.
Então isso, ele cresceu ouvindo a mãe dizendo a personalidade do caráter. Então isso para a política vai ser muito bom. Então que ele utilize o berço e não as técnicas de terra. Legal, belíssima análise dele, mas agora eu tenho que fazer uma pergunta mais assertiva. Você acha que ele chega a ser o prefeito de São Paulo? Ele chega a ser, e muito bem votado, porém numa guerra também. Então é uma eleição que quando ele ser o vencedor, o que vai ocorrer? Foi um parto. Porque intrigas, conflitos, muitos debates, muitas cargas negativas emanadas, infelizmente, que vai sobrecarregar o lado espiritual dele bastante. Porém, traz a vitória para ele. Então, por mais que esteja, depois que você vai me dizer os concorrentes que tá com ele, eu vou dizer cada um, né? Mas aqui traz leões poderosos, na vidência atrás. Então ele tá no meio de pessoas fortes, mas o trono é dele. Que legal. Por merecimentos mesmo. Que previsão interessante aqui. E eu vou além disso. Ele sempre falou que o sonho dele é ser presidente do Brasil. Você acredita que ele chega nesse patamar mais alto da presidência? Então, isso tudo, ele não tá errado, Guru. Esse menino, ele tem uma intuição, ele tem uma visão espiritual muito grande. E que não é nem por dirigente espiritual, é dele. A alma dele traz esse requinte espiritual. E tudo que ele frisa é algo que com certeza acontecerá. Porque vem de uma previsão dele mesmo e dos acontecimentos que perante a vidência que hoje traz ele alcançando todos esses topos e se realizando no que ele quer. Ele está numa fase do teu momento, da tua hora. Porém, nesse intervalo todo de vitória, é o tempo também que ele tem que auto se reeducar.